Temos mais participação por telefone. Jacob de Minas Gerais. Alô, boa tarde. Alô. Oi. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu estou ouvindo bastante baixo. Fica à vontade, então faz a sua pergunta. Agora já melhorou. Olha, eu tenho um imóvel, está alugado, um imóvel comercial, 3 meses que o meu inquilino não paga aluguel. O que eu faria? Ok, obrigada pela participação. E aí, o que se faz num caso desse? Um problemão. Eu espero que ela tenha uma boa garantia, não é? Bom, nesse caso, o que cabe é uma ação de despejo por falta de pagamento, tá? O locatário vai ser citado para pagar à vista o débito ou comprovar o pagamento, que ele não fez, não é? E então, se ele não pagar, a ação vai correr e vai ser feito o despejo. Então, o que ela tem é que acionar mesmo, distribuir uma ação de despejo por falta de pagamento. E como é que funciona isso da ação de despejo? Em quanto tempo a pessoa é retirada do imóvel? Bom, aí o trâmite vai depender muito do fórum, da cidade, de como é que está caminhando aí a jurisdição no determinado lugar, né? Mas é distribuída a ação, então, como eu disse, ele vai ser citado para pagar. Se ele não pagar nem comprovar que pagou, ele vai ter a oportunidade de apresentar uma defesa. Nesse caso, não tem defesa, né? O processo vai seguir, o juiz vai decretar o despejo. Decretado o despejo, ele vai ser notificado para desocupar, e sendo o despejo por falta de pagamento, ele notificado tem que desocupar voluntariamente em 15 dias. Se não desocupar voluntariamente em 15 dias, daí é feito o despejo coercitivo mesmo, com caminhão, e daí, né, o locador fornece o caminhão, leva para o depósito e as coisas ficam ali depositadas para o locatário retirar. Todas essas despesas entram no débito do locatário. Custos com caminhão, o local onde as coisas, enfim, os móveis vão ficar todas essas despesas por conta do inquilino. Porque quem deu causa, né? Então, primeiro ele vai ser notificado para desocupar voluntariamente. Se ele não sair voluntariamente, daí sim é cumprido o despejo. Como ele é que está dando causa a essa situação, todos esses débitos ficam por conta dele. E é por isso que eu disse que espero que ela tenha uma boa garantia que seja suficiente para cobrir todo esse período e todos esses gastos e prejuízos. E em relação a benfeitorias feitas no imóvel, como é que funciona? Tá. Bom, as benfeitorias necessárias, tá? Então vamos supor uma que o locatário tenha que fazer por conta de segurança. Então tive um problema no telhado, enfim, todas as benfeitorias necessárias vão ter que ser indenizadas pelo locador, tá? Isso não é automático, tá? Então as pessoas às vezes confundem. Eu fiz uma benfeitoria que eu arrumei ali que era obrigação do proprietário, deveria ser por conta dele, então eu vou deixar de pagar aluguel. Não, são coisas diferentes. Então você tem que procurar, então você teve que fazer. Geralmente se comunica. Primeiro o locatário comunica ao locador, olha, eu estou com um problema de um vazamento ou no telhado. Ou enfim, eu já vi, principalmente em São Paulo, muitos lugares com problemas de cupim. Então eu já vi forros de casa caírem. Então tem que falar com o locador para ele arrumar. Bom, de qualquer forma, se não fizer, se o próprio locatário fizer essa benfeitoria que é necessária, ele vai ter o reembolso disso. Não por compensação de aluguel. Então ele vai continuar pagando o aluguel dele, só que ele tem que se dirigir ao locador para ver como é que vai ser feito esse acerto. Ou o locador indeniza, ou de repente dá um abono de algum valor da locação, enfim. Não pode ser automático, tá? Ele tem que se dirigir ao locador para que tenha essa indenização. É bom conversar antes, então. Sim, sim. Só que às vezes não é. Você precisa fazer aquele conserto tão imediatamente, por segurança, ou enfim, por uma razão emergencial. Então o locatário faz e pede a indenização ao locador, né? Então isso para benfeitorias necessárias. Benfeitorias úteis. Então, que nós estávamos até conversando sobre o box do banheiro. Então assim, o box do banheiro não é uma benfeitoria necessária, é uma benfeitoria útil. Então, se o locatário tiver autorização
do locador, ele vai ter essa indenização. Se não, fica incorporada ao imóvel e não vai ter direito. Já é diferente lá do cano para a máquina de lavar roupas, isso é necessário. Sim, por quê? Porque agora, tudo que está ligado, o locador tem que entregar um imóvel com condições de habitabilidade, então que possa ser habitado, tudo que tiver ligado a isso, que for necessário ser feito ao imóvel para suprir essa necessidade de habitabilidade, é por conta do locador. Agora, quando o inquilino chega no imóvel e ele tem alguns problemas de estrutura, coisas que não funcionam, como é que se faz nesse caso? Tem que avisar? Tem que avisar, porque, por exemplo, encanamento com problema, ou enfim, tudo isso que está ligado à estrutura mesmo do imóvel, procure o locador, fale e peça o conserto. E, por fim, vai acabar o contrato, eu vou devolver o apartamento. O que eu tenho que fazer? Bom, comunica com 30 dias, então geralmente é no prazo, né, do contrato, você está finalizando, o locatário manda uma carta para o locador ou para a imobiliária, dizendo, olha, o contrato está por finalizar e vou devolver no prazo. Mas faz com 30 dias de antecedência, você comunica, marca uma data para se fazer a vistoria, tá? Então, do mesmo jeito, o locador tem que entregar o imóvel em boas condições de habitabilidade ao locatário no início da locação e no final da locação o locatário tem que devolver o imóvel na mesma condição, exceto as deteriorizações do uso mesmo comuns, tá? Mas tudo que o locatário, por exemplo, quebrou alguma coisa no imóvel e tudo mais, ele tem que consertar, cabe a ele consertar. Então, no final, faz-se uma vistoria e, estando tudo ok, as partes se dão por quitadas. Agora, se tinha uma coisa que já estava quebrada e não foi consertada, no final, continua quebrada. O locatário não é obrigado, tem essa responsabilidade. Mas daí a importância da vistoria. Comunicar antes, né? O ideal é que se faça a vistoria prévia, ou seja, no início da locação, e também a vistoria no final. Porque daí você vai ter, o imóvel tem que ser entregue ao final do mesmo jeito que ele foi entregue no início. Você tem a vistoria do início e a vistoria do final. Agora, por exemplo, paredes. O inquilino tem que pintar todas as paredes para devolver o imóvel? Muitos contratos, essa é uma discussão muito grande, e assim, muitos contratos prevêem que o imóvel tem que ser devolvido com pintura nova. Se você contratou isso, existe esse ajuste, cumprir, né? Tem que cumprir, né? Agora, se não, muitos juízes entendem que isso é do tempo mesmo, do imóvel, que não seria obrigação. Mas se está no contrato, tem que cumprir. Não tem jeito, tem que fazer. Nosso tempo, infelizmente, acabou. A gente quer agradecer sua participação, sua presença. A doutora conseguiu aprender bastante. Tenho certeza que todo mundo gostou. A gente te agradece. Eu que agradeço poder participar. E você de casa, se precisar, se quiser entrar em contato com a nossa convidada, é só falar com a nossa produção, liga para a nossa produção, que a gente passa os contatos para você. E olha só, eu sempre agradeço você de casa que nos recebe todos os dias. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia, principalmente pela sua confiança. E fica sempre o convite para você nos ajudar na escolha dos temas, dos assuntos para a gente discutir aqui no programa. O que você quer ver no Consulta, mande para a gente. Tem o nosso e-mail, que é consulta@hittv.com.br, tem o nosso site, hittv.com.br/consulta. Lá também você pode entrar em contato com a gente para nos ajudar a escolher os assuntos. O que você quer ver aqui é o que a gente quer mostrar para você de casa. Então, te agradeço. Na segunda-feira a gente está de volta para falar de rinoplastia, um tema muito interessante. A gente recebe o especialista, o Dr. Perboa Lacerda Sampaio, vai estar aqui com a gente para esclarecer as suas dúvidas. E a gente fica por aqui, desejando uma feliz Páscoa para você. Estamos de volta na segunda-feira. Tchau, tchau.